Boa tarde, gente. Chegando aqui para mais uma aula, né? Aula 2 de redação oficial para o concurso da Companhia Docas, né? Ou então para outro concurso aí que está exigindo esse conteúdo. Não é prometido, pessoal, mas eu tive problema de saúde e tive que parar um pouquinho aqui com as aulas, mas estou voltando aqui, né? Cumprir a promessa que eu fiz a vocês, então vamos lá. Continuando aqui, pessoal, eu tenho dado os atributos da redação oficial, certo? E aqui a gente vai falar um por um, certo? Vamos lá. Pessoal, vou pegar minha caneta aqui, certo? Pra gente começar. Cadê? Pronto. Vamos lá, pessoal. A primeira, pessoal, a gente vai falar aqui é a clareza e precisão, certo? Vou falar um pouco sobre a clareza do texto, né? Então, vamos lá. A clareza, pessoal, deve ser a qualidade básica de todo o texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que possibilita a imediata compreensão pelo leitor, certo? Então, um texto claro, pessoal, é aquele que não tem rodeio, sabe? Aquele que a gente vai ler e vai entender, certo? Sem precisar ficar pensando, imaginando que seria aquilo, a palavra ou outra. Então, é um texto, pessoal, que vai ter, que tenha uma linguagem que todo mundo entenda, certo? É um texto para todos, certo? Então, continuando aqui, né? Deixa eu botar aqui assim, né? É inaceitável, pessoal, que um texto oficial ou um ato normativo não seja entendido pelos cidadãos. Então, pessoal, ele não pode ser um texto que seja inacessível para as pessoas que não têm tanto conhecimento técnico, né, ou científico. Então, esse é o foco dos focos mais importantes sobre a clareza do texto. Então, o princípio constitucional da publicidade não se esgota na mera publicação do texto. Então, não é só você publicar um texto lá e está pronto. Não, pessoal. Estende-se ainda a necessidade de que o texto seja claro. Então, o que a gente tem que saber disso aqui, pessoal? Um texto claro, onde todas as pessoas possam entender o que está escrito lá na norma, no ato, no texto, certo? Continuando aqui. E como é que a gente obtém essa clareza dos textos, pessoal? Vamos lá. Né? O manual aqui sugere que devemos utilizar palavras e expressões simples, em seu sentido comum, salvo quando o texto versar sobre assunto técnico, hipótese em que utilizará nomenclatura própria da área. Então, se um texto vai ser direcionado com um certo tipo de pessoas, então a gente não espera que uma pessoa normal vai querer ler esse texto, né? Se interessar, até porque esse texto é direcionado para certo tipo de pessoas, ok? A B aqui diz assim: usar frases curtas, bem estruturadas, apresentar as orações na ordem direta. Pessoal, vamos evitar a ordem direta no texto, certo? Ordem direta, deixar para a redação essas coisas. Na ordem direta e evitar intercalações excessivas. Em certas ocasiões, para evitar ambiguidade, sugere-se a adoção da ordem inversa da oração. Então, não é que está proibido, pessoal, não é que está proibida a ordem inversa, certo? Porém, se for um caso que evita ambiguidade do texto, a gente usa, certo? Mas a gente tem que prezar, pessoal, pela ordem direta da frase, do texto, né? Ordem direta. Porém, se surgir ambiguidade, a gente faz a ordem inversa. Só por isso mesmo. Continuando aqui, pessoal, deve buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto. Então, você não vai falar uma coisa, uma frase no presente misturado com o passado. Entendeu? Se está presente, você continua no presente. Outra coisa, não utilizar regionalismo e neologismo. Por exemplo, você não vai botar um oxente, você não vai colocar um trem, você não vai colocar um bar. Não, pessoal, essas coisas não, evite. É um texto simples, claro, conciso, que todo mundo entenda, certo? Porque se um texto está escrito a palavra oxente, o pessoal de São Paulo não vai saber nem o que significa isso. Então, vamos aqui, continuando. Letra E, pessoal, pontuar adequadamente o texto. Isso aqui todo mundo deve saber, né? A gente não vai, como se diz antigamente, não vai usar vírgula para respirar, certo? A gente vai usar vírgula no canto certo, ponto final no lugar certo, 2 pontos, essas coisas. Então, pontuação adequadamente do texto, pessoal. A letra F diz o seguinte: explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela. Então, você quer uma sigla, vai botar uma sigla no texto lá, você tem que referenciar esta sigla, entendeu? Vamos lá, essa é a primeira referência. G, pessoal, utilizar palavras e expressões em outros idiomas apenas quando indispensáveis, pessoal. Então, em outros idiomas, pessoal, apenas quando indispensáveis, certo?
em razão de serem designações ou expressões de uso já consagrado ou de não terem exata tradução. Então, vão evitar estrangeirismo, porém, se for uma expressão que seja indispensável, a gente utiliza. Certo? Ou então, alguma palavra que a gente quer usar em português e não tem a tradução certa, a gente usa o termo em outra língua. Entendido? Entendido? Lá. Nesse caso, pessoal, grava-se em itálico. Então, se você for usar um termo em inglês, você vai colocar ele em itálico, conforme a orientação do item 10.2 deste manual. Pessoal, falando sobre a clareza, ok? Vamos agora para a precisão. Vamos falar da precisão, pessoal. O atributo da precisão complementa a clareza e caracteriza-se por. Então, a precisão não é mais que o complemento da clareza. Então, vamos lá. Letra A. É a articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada no texto. É a articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia vinculada ao texto. Então, letra B. É a manifestação do pensamento ou da ideia com as mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. Então, se você for usar um termo, pessoal, justamente para enfeitar o texto, você evite. Certo? Tente ser o mais claro possível e sem usar muitos arrudeios. É praticamente isso que o texto está dizendo, pessoal. Escolha de expressões e palavras que não confira duplo sentido. Evite, pessoal, palavras que contenham duplo sentido. Caso não for possível, você dá uma explicação. Ok? A revisão atenta exige tempo. A pressa com que são elaboradas essas comunicações quase sempre compromete sua clareza. Então, você vai revisar o conteúdo, pessoal, você tem que ter tempo, certo? Tempo para poder evitar erros bobos, erros de pontuação, de clareza, de confusão, essas coisas. Como diz aqui a máxima, né? Não há assuntos urgentes, há assuntos atrasados. Diz a máxima, né? Evite-se, pois, o atraso, constitui indesejável repercussão no texto redigido. Então, não é que você vai correr para fazer a revisão do texto ou escrever. Você vai no tempo certo para evitar o atraso, certo? E também prestar atenção para não correr risco de erro de digitação. Vamos agora pular para a objetividade. Seu objetivo, pessoal, é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem volta e sem redundância. A gente não vai sair explicando cada termo que a gente usa na frase para encher linguiça. Isso tem que ser completamente evitado, pessoal. O texto tem que ser objetivo. Se você quer falar assunto, você vai direto no ponto, certo? Nada de arrudeios. E para conseguir isso, pessoal, é fundamental que o redator saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias. Então, antes de começar o texto, você tem que separar o assunto principal do secundário, para você não fazer uma mistureba, certo, no texto, e sair evitando ambiguidades no texto, ou então termos que apenas para trazer um pouco de beleza, essas coisas no texto tem que evitar. Certo? A objetividade, pessoal, conduz o leitor ao contato mais direto com o assunto e com as informações, sem subterfúgios, sem excesso de palavras e de ideias. É errado supor que a objetividade suprime a delicadeza de expressão ou torna o texto rude e grosseiro. Então, tu não vai confundir objetividade com grosseria. Entendeu, pessoal? Você ser direto não quer dizer que você seja grosso ou rude. Ser direto, pessoal, é uma pessoa que quer chegar no texto de forma clara, rápida, de fácil compreensão, certo? Então vamos ter esse caso de ser pessoa ser direta no que fala, seja uma pessoa grossa ou grosseiro, ou um texto grosso, né? Ou rude. Então pronto, seu objetivo, pessoal, é ir direto ao ponto sem arrudeios, ok? Vamos agora para a concisão, pessoal. Falar concisão. Concisão. A concisão é antes uma qualidade do que uma característica do texto oficial. Então, a concisão é mais voltada, pessoal, por uma qualidade do que uma característica. Conciso é o texto, pessoal, que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então, ao invés de você fazer uma frase com 3, 4 linhas para explicar algum assunto, você faz isso em uma linha, pessoal. Entendeu? Para poder... É como se diz, menos é mais. É que fala as frases. Menos é mais. Menos palavras para explicar mais. Entendeu? Trata-se, pessoal, exclusivamente de excluir palavras inúteis, redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que já foi dito. Vamos aqui um exemplo, pessoal. Exemplo tirado, pessoal, da própria redação oficial de 2018, atualizada, certo? Vou ler aqui com calma para vocês entenderem. As redundâncias estão aqui, o excesso de... como que se diz? De explicação,
de aposto às coisas. Então, exemplo não ser seguido. Apurado, com impressionante agilidade e precisão, naquela tarde de 2009, o resultado da consulta à população acreana, verificou-se que a esmagadora e ampla maioria da população daquele distante estado manifestou-se pela efusiva e indubitável rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 2008. Gente, a gente vê muito excesso de adjetivos aqui, certo? Tá extremamente abusivo o texto. Muita enrolação, muito enfeite, certo? A gente já vê que o texto não está legal. Continuando. Não satisfeita, inconformada e indignada. Não pode ser só inconformada ou indignada, tem que ser inconformada e indignada. Com a nova hora, exemplo. Com a nova hora, exemplo. Legal vinculado ao terceiro fuso. Aí, com a nova hora, exemplo. Legal vinculado ao terceiro fuso. A maioria da população do Acre demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, estando 5 horas a menos que em Greenwich. Agora vamos, pessoal. Olha a diferença do texto, tamanho desse texto, para esse aqui. O exemplo modelo, pessoal, do texto. Vamos lá. Essa moto aqui, né? Apurado o resultado da consulta à população do Acre, verificou-se que a maioria da população manifestou-se pela rejeição da alteração realizada pela Lei nº 11.662 de 24 de abril de 2008. Pessoal, olha quanta gente gastou, praticamente 3 e um pouquinho, né? Aqui, pessoal, ó, 1, 2, 3, 4, 5, quase 6 linhas, pessoal, vai dizer o mesmo parágrafo. Pra gente ver que vamos evitar esses arrudeios, né? Esses enfeites de texto. Continuando. Não satisfeita com a nova hora legal vinculada ao terceiro fuso, a maioria daquela população demonstrou que a ela seria melhor regressar ao quarto fuso, 5 horas a menos que em Greenwich. Então, pessoal, a gente vê aqui um texto enxuto, direto, de fácil compreensão, um texto que abusa de adjetivos, de enrolação, certo? Então, a gente descarta isso aqui. Esse texto aqui não é exemplo para ninguém, certo? E siga em frente agora. A gente vai falar agora, pessoal, de coesão e coerência. É indispensável, pessoal, que o texto tenha coesão e coerência. Então, vai fazer um texto sem nexo, né, pessoal? Tais atributos favorecem a conexão, a ligação, a harmonia entre os elementos do texto. Então, o que é coesão e coerência, pessoal? São aquelas ligações do texto que vai dar liga ao texto, certo? Por exemplo, uma conjunção. Você não vai usar uma conjunção mais, vai explicar. A gente usa essa conjunção certa, pois, porque, essas coisas. Então, vamos lá. Percebe-se que o texto tem coesão e coerência quando se lê um texto e se verifica que as palavras, as frases e os parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Então, a gente não vai começar a falar de uma viagem e depois de um supermercado. Entendeu? A gente tem que ter um texto que conecte o assunto em si, sem fugir. Entendeu? Que tem as ligações certas. Vamos aqui um exemplo, né? Eu tirei até o print do texto. A gente vê aqui. Vamos lá. Exemplos. O deputado evitou a instalação da CPI da corrupção. Ele aguardou a decisão do plenário. O TCU apontou estas irregularidades, falta de assinatura e de identificação no documento. A substituição, pessoal, é a colocação de um item lexical no lugar de outro, ou no lugar de uma oração. Então, vamos lá, pessoal. Aqui ele começou falando o deputado enviou. No outro parágrafo, pessoal, no lugar de falar que o deputado aguardou, ele falou ele. Ele usou o ele para referir-se ao deputado. Certo? Dá para entender aqui? A gente não vai colocar o deputado, ponto. O deputado falou, ponto. O deputado ouviu. Não, pessoal, a gente troca, certo? Para ficar um texto mais bonitinho, certo? E sem esse vício de linguagem, né? Se não for um vício de linguagem. Outro exemplo aqui, pessoal. O presidente assinou o acordo. O chefe do Poder Executivo Federal propôs reduzir as alíquotas. O que a gente vê aqui, pessoal? Ele trocou o presidente na primeira frase por o chefe do Poder Executivo. E quem é o chefe do Poder Executivo, pessoal? O presidente da República. Certo? Aqui, o memorando está pronto. O documento trata da exoneração do servidor. Então, quem é que trata da exoneração do servidor, pessoal? O memorando, que aqui no outro parágrafo está como documento. Então, ele trocou o memorando da primeira frase pelo documento para referenciar o mesmo objeto, certo? Então,
E outro exemplo, os governadores decidiram acatar a decisão. Em seguida, os prefeitos fizeram o mesmo. Aqui, pessoal, essa vírgula aqui, ela está omitindo, pessoal, está, como que se diz, escondendo o verbo decidiram. Então, em seguida, decidiram os prefeitos fazer o mesmo. Então, a gente também usa a vírgula para omitir um verbo já dito na frase anterior. Entendeu? Isso também dá um ponto positivo no texto, quando você redigir. E aqui fala, a elipse consiste na omissão de um termo recuperável pelo contexto. Então, a gente sabe, pessoal, que se os governadores decidiram acatar a decisão, e em seguida os prefeitos fizeram o mesmo, então, a gente sabe que os prefeitos decidiram acatar a decisão que os governadores tomaram. É só isso. Outro exemplo aqui, pessoal. O decreto regulamenta os casos gerais. A portaria, os particulares. Na segunda oração, pessoal, houve a omissão do verbo regulamentar. A gente pode ver tranquilamente aqui. O decreto regulamenta os cargos gerais. A portaria, vírgula, os particulares. Aqui, pessoal, a gente vê que a vírgula substitui regulamento. Então, a portaria, regulamentos particulares. E a gente vê aqui, pessoal, o uso dos pontos, certo? O dos pontos aí começa a portaria, porque aqui, pessoal, temos sujeitos diferentes, certo? Com omissão do seu verbo. Nesse caso, na frase, a gente vai usar ponto e vírgula para começar outra oração, certo? E a vírgula a gente usa para não repetir o verbo dito no início da frase, certo? Porque imagina só, o decreto regulamenta os casos gerais, a portaria regulamenta os particulares. Fica um texto cansativo de ler, ok? Então, pessoal, a aula foi essa, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui. Eu volto esta semana ainda, ou no máximo segunda-feira, para continuar esse texto aqui e vamos fechar até sábado que vem esse conteúdo de redação oficial. Depois eu trago questões para a gente aqui treinar. E vamos firme e forte para a aprovação, pessoal. E outra coisa, quem quiser meu caderno de questões, pessoal, o telefone é esse aqui, ó, certo? Meu WhatsApp. Pessoal, isso aqui é um 6, certo? Então, fala lá. Eu tenho um caderno da Lei dos Esportes, tenho a NR29, a NR25. Estou fazendo, pessoal, a 9719, a lei, certo? Então, quem tiver interesse, manda um oi lá que a gente conversa e diga os preços para vocês. São bem acessíveis, bem baratinho, para ajudar você na aprovação. Se Deus quiser, a aprovação vai chegar e esse ano, 2022, todo mundo vai dar aprovado, todo mundo vai sair dessa situação e vamos vencer na vida. Fui!